Bem-vindo ao canal Resumo de Filmes. Hoje a gente vai falar sobre o filme Entrevista com o Vampiro de 1994. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. No final do século XX em São Francisco, o repórter Daniel Molloy entrevista Louis de Pointe-du-Lac, que se diz vampiro, para o ceticismo inicial de Molloy. Louis descreve sua vida humana como um rico proprietário de plantação em 1791 na Louisiana. Desolado após a morte de sua esposa e filho, ele vagueia bêbado pelo cais de Nova Orleans numa noite e é atacado pelo vampiro Lestat de Lioncourt. Lestat sente a insatisfação de Louis com a vida e oferece transformá-lo em vampiro. Louis aceita, mas logo se arrepende. Enquanto Lestat se deleita na caça e na matança de humanos, Louis resiste ao seu instinto de matar, para a irritação de Lestat, bebendo em vez disso sangue de animal para se sustentar. Eventualmente, em meio a um surto de peste em Nova Orleans, Louis se alimenta de uma garotinha cuja mãe morreu na peste. Para tentar fazer Louis ficar com ele, Lestat transforma a moribunda Cláudia em vampira. Juntos, eles a criam como uma filha. Louis tem amor por Cláudia, enquanto Lestat a mima e trata mais como uma aluna, treinando-a para se tornar uma assassina impiedosa. 30 anos se passam, e Cláudia amadurece psicologicamente, mas permanece uma garotinha na aparência e continua sendo tratada assim por Lestat. Quando ela percebe que nunca envelhecerá ou se tornará uma mulher madura, fica furiosa com Lestat e diz a Louis que eles deveriam deixá-lo. Ela engana Lestat fazendo-o beber o sangue morto de garotos gêmeos que ela matou por overdose com láudano, o que enfraquece Lestat, e então ela corta a garganta dele. Embora Louis fique chocado e chateado, ele ajuda Cláudia a jogar o corpo de Lestat num pântano. Eles passam semanas planejando uma viagem à Europa para procurar outros vampiros, mas Lestat retorna na noite de sua partida, tendo sobrevivido com o sangue de criaturas do pântano. Lestat os ataca, mas Louis coloca fogo nele, permitindo que escapem para seu navio e partam. Após viajarem pela Europa e pelo Mediterrâneo sem encontrar outros vampiros, Louis e Cláudia se estabelecem em Paris em setembro de 1870. Louis encontra os vampiros Santiago e Armand por acaso. Armand convida Louis e Cláudia para seu covil, o Teatro dos Vampiros, onde vampiros encenam espetáculos de horror teatral para humanos. Ao saírem do teatro, Santiago lê a mente de Louis e suspeita que Louis e Cláudia assassinaram Lestat. Armand adverte Louis para mandar Cláudia embora por sua própria segurança, e Louis fica com Armand para aprender sobre o significado de ser um vampiro. Cláudia exige que Louis transforme uma mulher humana, Madeleine, em vampira para ser sua nova protetora e companheira, e ele relutantemente cumpre. Logo após, os vampiros parisienses sequestram os três e os punem pelo assassinato de Lestat, aprisionando Louis num caixão e enclausurando Cláudia e Madeleine numa câmara, onde a luz do sol as queima até virar cinza. Armand não faz nada para impedir isso, mas no dia seguinte ele liberta Louis. Buscando vingança, Louis retorna ao teatro ao amanhecer e coloca fogo, matando todos os vampiros, incluindo Santiago. Armand chega a tempo de ajudar Louis a escapar do nascer do sol, e novamente oferece a ele um lugar ao seu lado. Louis rejeita Armand e parte, incapaz de aceitar o modo de vida de Armand que envolve esquecer o passado e saber que Armand permitiu o assassinato de Cláudia. Com o passar das décadas, Louis nunca se recupera da perda de Cláudia e explora o mundo sozinho, desolado. Ele retorna a Nova Orleans em 1988 e numa noite encontra um Lestat decadente e enfraquecido, vivendo como um recluso numa mansão abandonada e sobrevivendo de sangue de rato, assim como Louis já fizera. Lestat expressa arrependimento por ter transformado Cláudia em vampira e pede para Louis se juntar a ele novamente, mas Louis recusa e vai embora. Louis conclui sua entrevista com Molloy, o que leva Molloy a implorar para Louis torná-lo seu novo companheiro vampiro. Louis fica indignado que Molloy não tenha compreendido o conto de sofrimento que ele relatou e ataca Molloy para assustá-lo a abandonar a ideia. Molloy corre para seu carro e arranca enquanto toca as fitas cassetes da entrevista de Louis.
Na ponte Golden Gate, Lestat aparece e ataca Molloy, assumindo o controle do carro. Revivido pelo sangue de Molloy, Lestat oferece a ele a escolha que ele nunca teve, se tornar ou não um vampiro, e, rindo, continua dirigindo. Se curtiu esse filme, não esquece de deixar o like e se inscrever. Dá aquela moral pro filme original. Bem-vindo ao canal Resumo de Filmes. Hoje a gente vai falar sobre o filme Rede de Vingança de 2024. O filme começa quando um cara chamado Adam Clay cuida das abelhas que ele mantém no seu cantinho. Ele aluga um espaço numa garagem de uma professora aposentada chamada Eloise Parker. Embora os dois morem sozinhos, eles são camaradas um com o outro, e o Clay considera a Eloise a única pessoa que realmente deu uma moral para ele. Eloise vai no seu computador, que é atacado por um aviso de vírus. Ela liga pro número que aparece, que a conecta com um call center operado por uma tramóia de phishing chamada United Data Group. O chefão do centro, Mickey Garnett, reúne sua turma de capangas para ouvir enquanto ele conversa com a Eloise. Ele engana ela para instalar um suposto antivírus, que acessa todas as contas dela, valendo mais de $2 milhões de caridades que ela administra, e eles começam a limpar todas essas contas. Eloise percebe tarde demais o que aconteceu e fica no desespero enquanto os golpistas comemoram o golpe. Mais tarde, o Clay vai para casa da Eloise depois que ela convida ele para jantar, e ele leva um pote de mel. Ele encontra a porta aberta e entra para investigar com uma faca, antes da filha da Eloise, a agente do FBI Verona Parker, chegar, ambos encontrando a Eloise morta com um tiro na cabeça, e uma pistola carregada e uma bala deflagrada no chão. Acreditando que o Clay matou a mãe dela, a Verona faz ele ser preso, mas depois concluem que a Eloise, tragicamente, cometeu suicídio. A Verona pede desculpas pro Clay e descobre que ele era próximo da mãe dela antes dela morrer. O Clay entra em contato com sua antiga organização, os Beekeepers, para pegar informações sobre quem enganou a Eloise. Ele é direcionado pro call center da UDG, onde ele dá uma surra em dois guardas lá fora depois que eles o encontram carregando 2 galões de gasolina. O Clay chega no call center e espanca um capanga até deixar ele desacordado para convencer os outros golpistas de que ele não tá de brincadeira, o que faz eles evacuarem. O Garnett aparece e tenta fazer a segurança lidar com o Clay, mas ele arrebenta com eles antes de jogar gasolina no lugar e depois conectar uma bomba para explodir o call center na próxima vez que alguém responder a um dos anúncios de golpe deles. Isso acontece segundos depois, e o lugar é detonado. A Verona se junta ao parceiro dela, Matt Willey, para investigar o incêndio criminoso, enquanto o Garnett entra em contato com o chefe dele, Derek Danforth da Danforth Enterprises, uma empresa de segurança que gerencia o esquema de mineração de dados que a UDG trabalhava, para informar sobre o que o Clay fez. O Derek manda o Garnett e uma equipe dos capangas dele até a casa da Eloise para rastrear o Clay. Eles o encontram e seguem ele até a garagem dele, mas o Clay pega eles de surpresa e mata os 3 primeiros capangas antes de encontrar o Garnett, cortar os dedos dele com uma serra-fita, e depois jogar ele na parte de trás de uma caminhonete. O Clay dirige a caminhonete até uma ponte e amarra o Garnett ao volante de outro caminhão enquanto ele está no telefone com o Derek, que ouve tudo enquanto o Clay manda o caminhão com o Garnett rio abaixo. O Clay então promete ir atrás do Derek em seguida. O Derek faz o chefe da segurança da empresa, Wallace, descobrir quem é o Clay. Depois de saber que ele é um ex-beekeeper, o Wallace percebe que eles estão em perigo e diz pro Derek que ele acabou de provocar o cara errado. O Wallace entra em contato com a mãe do Derek, a presidente Jessica Danforth, que implora ao Wallace para proteger o filho dela. Ele então liga para a diretora da CIA, Janet Howard, sobre o envolvimento do Clay, e com a ajuda dela, eles contatam os próprios Beekeepers para colocar uma recompensa no Clay. O Clay está num posto de gasolina quando é encontrado pela sua substituta atual nos Beekeepers, Anisette Landers. Ela tenta atropelar o Clay antes de atirar nele. Depois que ele revida, a Anisette pega uma metralhadora enorme e dispara no Clay, mas erra todos os tiros. Ele joga um pote de mel nela e depois a incendeia, matando-a e depois cortando o dedo indicador dela e guardando. A Janet informa o Wallace sobre a morte da Anisette, e os Beekeepers decidem permanecer neutros enquanto a situação se desenrola. Enquanto isso, a Verona e o Willey continuam investigando os eventos recentes, e a Verona começa a juntar as peças sobre o envolvimento do Clay.
O Wallace reúne uma equipe de caras das forças especiais e explica para eles a ameaça que os Beekeepers representam, já que eles são chamados para corrigir atos corruptos pelo mundo. Ele os alerta sobre o que o Clay pode estar planejando e os envia para ir atrás dele, caso ele se aproxime das operações deles. Com certeza, o Clay é visto usando o dedo da Anisette para entrar numa base dos Beekeepers e encontrar o endereço do Nine Point Center onde o Derek opera seus call centers. Ele se prepara e sai para cuidar deles. Uma equipe do FBI se reúne depois de receber financiamento do diretor adjunto Prig para ir até o edifício Nine Points, mas a equipe do Wallace já está lá. O chefe da equipe mercenária, Petis, manda os funcionários do call center evacuarem em antecipação à chegada do Clay. Ele dá uma surra nos caras do FBI antes de infiltrar o call center e lutar contra os caras do Petis, e depois nocautear o próprio Petis após uma luta. Depois de matar um monte de caras num elevador, o Clay é perseguido pela Verona e pelo Wiley e seus caras. O Clay interroga o gerente do centro enfiando grampos nas mãos dele até ele entregar a identidade do Derek. A Verona tenta convencer o Clay a desistir da sua vingança, mas ele está decidido a terminar o serviço. A Verona e o Wiley então encontram evidências de que o Derek é o cabeça da operação depois que o Clay vai embora. Depois que o Wallace descobre que o Clay escapou de novo, ele sugere ao Derek que fique com a mãe dele para a proteção, já que ela tem o serviço secreto cuidando dela. O Derek vai para a mansão à beira-mar da Jessica. Enquanto isso, a Verona e o Wiley se reúnem com o Prig, chegando à conclusão de que o Clay está indo atrás da Jessica como uma matadora de rainhas, já que se acredita que a Jessica financiou sua própria campanha usando dinheiro roubado. O Prig dá carta branca para eles fazerem o que for necessário para parar o Clay. O FBI e outras pessoas se reúnem na mansão enquanto uma festa acontece. O Clay se infiltra se passando por serviço secreto antes de entrar na mansão. O Wallace e o Derek se preparam com outra equipe de mercenários, além de um homem, Lazarus, que afirma ter matado um Beekeeper ao custo de sua perna. Enquanto isso acontece, o Derek e a Jessica se sentam em uma sala com o Prig, que os interroga sobre a UDG. Como se descobre, o Derek financiou toda a campanha da Jessica com o dinheiro roubado, e a revelação a deixa culpada. A Verona e o Wiley, mais o Lazarus, pegam o Clay do lado de fora, mas ele cria uma distração detonando uma bomba. O Clay enfrenta mais capangas enquanto faz seu caminho para dentro da mansão. O Clay e o Lazarus se enfrentam numa luta brutal antes do Clay esfaqueá-lo até a morte. O Clay consegue entrar no quarto onde estão a Jessica e o Derek, enquanto ela se prepara para confessar os crimes do Derek. A Verona e o Wiley também entram, tentando impedir o Clay de matar a Jessica. Quando o Derek se recusa a recuar, ele se prepara para executar a própria mãe, mas o Clay atira na cabeça do Derek primeiro antes de saltar pela janela. O serviço secreto chega para levar a Jessica embora enquanto ela lamenta ao ver o corpo do Derek. A Verona quase considera prender o Clay, mas depois permite que ele escape, percebendo que a justiça para a mãe dela e para outras vítimas foi feita. Enquanto os outros agentes tentam encontrar o Clay, ele consegue escapar encontrando equipamento de mergulho escondido e nadando para longe. Após o Clay desaparecer, uma única abelha sobrevoa o local. Se curtiu esse filme, não esquece de deixar o like e se inscrever. Dá aquela moral pro filme original. Hoje a gente vai falar sobre o filme Coerência de 2013, um trampo de ficção científica e suspense que é simplesmente demais, com uma trama que se liga em várias realidades. Na noite que o cometa Miller passou, 8 parças se reuniram para um jantar na casa do casal Mike e Lee, na Califórnia. A mina Emily tá indo pro rolê e falando no celular com o boy dela, mas do nada, o celular dela para de pegar e o vidro se estilhaça do nada. Chegando lá, ela comenta sobre o celular zoado, dizendo que ouviu no jornal que o cometa podia causar essas paradas. Fica sabendo que o Amir vai levar a ex do Kevin, a Lori, pro esquema. Tem também a Beth, que oferece um bagulho natural para acalmar, que inclui ketamina, deixa o frasco na cozinha e fica de olho num vaso. O Rio e o Kevin chegam, o Rio é marido da Beth. O Amir e a Lori também dão as caras. O Kevin, namorado da Emily, chama ela para colar com ele numa viagem de negócios pro Vietnã, mas ela fica na dúvida e não dá uma resposta direta. O Kevin solta que não decidir já é uma resposta. Na janta, a Lori tá querendo reatar e dá em cima do Kevin na cara dura.
Ninguém tá com sinal no celular e acham que é por causa do cometa. A Emily solta a história de um cometa que passou na Finlândia em 1923 e fez a maior zona, com a galera se perdendo. Uma senhora reportou um estranho em casa, que depois descobriu ser o marido dela, mas ela não acreditou porque tinha matado o cara na noite anterior. O papo vai pras profissões, mas as memórias estão todas embaralhadas. O Mike é ator principal de uma série que a Laurie adora, mas ela finge que não conhece ele. O Hugh vê que o celular dele também tá trincado e diz que precisa ligar pro irmão dele, que é físico. Se rolar algo estranho na passagem do cometa, era pra ele ligar. Aí dá um apagão. O Mike e Ali acendem velas e sacam uns bastões luminosos de cores diferentes para iluminar, e pegam a caixa dos azuis. O Mike sai e vê que tá um breu total, só uma casa na rua ainda tem luz. Ele volta e conta pro pessoal, que decide ir lá fora ver. Quando voltam, encontram um vidro quebrado que ninguém tinha notado antes, e ninguém lembra como quebrou. O Hugh resolve ir na outra casa que ainda tem luz para ligar pro irmão e pedir ajuda. O Amir decide ir junto. Depois que eles saem, o Mike liga o gerador e a luz volta. Pouco depois, o Hugh e o Amir voltam. A Beth nota que o Hugh tá com um corte na testa e o Amir tá com uma caixa. Na caixa, eles encontram uma raquete de ping-pong e fotos deles, inclusive uma tirada naquela noite, com números escritos atrás. Eles perguntam pro Hugh o que ele viu e ele diz que na outra casa tinha um jantar para 8 pessoas também. Eles sacam que a outra casa com luz é uma versão alternativa da deles. A Emily tenta achar um padrão nos números da caixa, mas ninguém consegue decifrar. O Hugh decide deixar um bilhete na outra casa, e começam a escrever uma mensagem para lá. Um cara se aproxima da casa mas vaza logo. A Laurie ouve um barulho na porta e se assusta. O Mike abre a porta e eles encontram o mesmo bilhete que escreveram, já pregado na porta deles. A Emily, Kevin, Mike e Laurie decidem ir até a outra casa para ver qual é. Lá fora, não veem ninguém, nem a outra casa. Depois de andar um pouco, eles veem uma zona escura profunda, e a outra casa aparece depois de passarem por ela. Quando chegam perto, encontram cópias deles mesmos com bastões vermelhos, e os dois grupos correm de volta para suas casas. O grupo da Emily explica pro resto que encontraram cópias deles mesmos, e o Hugh e o Amir também lembram que passaram pela zona escura. A Emily quer entender mais, e o Hugh vai buscar as anotações do irmão dele sobre decoerência quântica no carro. Lendo as anotações, eles deduzem que o cometa criou uma realidade dividida, e uma dessas realidades vai sumir quando o cometa terminar de passar. A galera começa a discutir sobre o que fazer com a outra casa. O Mike começa a beber feito um doido e planeja matar os duplos antes que eles façam isso com eles. Pensam em roubar as anotações de física do carro do outro Hugh para evitar que a outra realidade pegue a mesma ideia. O Mike fala pro Kevin que decidiu chantagear o Mike da outra casa para eles não pegarem as anotações. O Kevin tenta parar o Mike, mas ele não dá bola e vai assim mesmo. Aí descobrem que o Hugh e o Amir são da casa com os bastões vermelhos. Quando conferem os bolsos, eles têm bastões vermelhos, não os azuis que essa casa abriu. Eles sacam que quando saíram, passaram pela zona escura e foram parar na casa errada. Eles pegam a caixa com as fotos e o livro e voltam para outra casa. Enquanto isso, a Emily tá na cozinha com a Lee e a Beth pega o vaso de novo e faz a mesma pergunta sobre ele. A Emily também percebe que tá na casa errada. A Beth vê a Laurie beijando o Kevin no corredor. A Beth é acusada injustamente de ter colocado ketamina na comida. Lá fora, ouvem um barulho e correm para ver alguém quebrando a janela do carro do Hugh. Enquanto isso, a Emily vai no carro dela buscar o anel que o Kevin deu para ela. Quando sai do carro, vê o Kevin perguntando se o carro do Hugh tá ok. A Emily tem uma conversa maneira com o Kevin antes de sacar que o Kevin com quem tá falando é de outra realidade, e volta para dentro. Daí o Hugh e o Amir com bastões azuis voltam. Eles explicam que encontraram 2 bilhetes na outra casa também.
A galera percebe que tem mais de duas realidades, e parece que mudam de uma casa para outra quando saem e passam pela área escura. Decidem marcar a casa deles de forma aleatória. Como marcador, deixam um objeto aleatório e fotos deles numa caixa. Atrás, escrevem números que tiram jogando dados. Comparam os novos números com os da caixa da outra casa, que tinham anotado antes. A Emily descobre que os números anotados não são os mesmos que ela escreveu antes. Quando pergunta para os outros, descobre que só a Lee e a Beth, que não saíram de casa desde que escreveram os números, lembram do que está escrito. O Kevin e a Laurie lembram do mesmo que a Emily, já que viajaram com ela o tempo todo. O Hugh e o Amir lembram de outro conjunto de números, pois mudaram de realidade quando foram para a casa dos bastões vermelhos e de novo quando voltaram para a casa atual. O Mike lembra de um quarto conjunto de números, pois mudou de realidade quando foi chantagear ele mesmo. A situação piora quando chega uma nota de chantagem, revelando um caso adúltero entre o Mike e a Beth de 12 anos atrás. O Hugh fica pistola e parte para cima do Mike. Rola uma treta feia entre o Mike e o Hugh dá uma surra no Mike. O Mike solta que, se tem uma versão sombria do grupo deles, talvez sejam eles mesmos. No meio do caos, outro Mike invade para tentar matar eles e ataca o seu duplo antes de vazar. A Laurie se apavora e busca consolo no Kevin. Enquanto isso, a Emily decide sair da casa, navegando por várias realidades na esperança de achar uma melhor. Ela passa por várias realidades onde as situações estão cada vez piores. Em uma, o Kevin e outros estão amarrados, em outra, o Hugh e o Mike estão se estranhando, ou o grupo todo tá no maior quebra-pau. Até que ela dá de cara com uma realidade onde ninguém parece ligado na divisão, e uma versão feliz da Emily tá lá, de boa na lagoa. A turma tá curtindo a festa e bebendo numa nice. Nessa realidade alternativa, a Emily topou ir pro Vietnã com o Kevin, e o relacionamento deles continuou firmeza. Determinada a substituir essa versão de si mesma, ela bola um plano. Ela entra na casa pela porta dos fundos, pega a ketamina, depois destrói a janela do carro do Hugh para atrair o pessoal para fora. Enquanto o pessoal da realidade alternativa tá lá fora, essa Emily vai até o carro buscar o anel, mas acaba sendo emboscada pela sua dupla, que tá com ketamina. Com o cometa Miller se partindo lá no alto, ela toma o lugar da sua dupla nessa realidade que parece ser um paraíso. Quando ela entra, ali pergunta onde ela estava, e ela manda aquela mentira que estava admirando o cometa. Sua dupla consegue rastejar para dentro, forçando a Emily a dar um jeito nela de novo, dessa vez numa banheira. Depois de vencer sua dupla, ela pega o anel da sua contraparte, já que perdeu o dela na confusão. Voltando para a sala, ela desmaia. Quando acorda na manhã seguinte, no sofá e já com dia claro, não encontra sua dupla, e parece que tá tudo normal com o resto do pessoal, que não tá nem aí pro rolê. Ela vai para fora e vê que a janela do carro do Hugh tá quebrada, mas o livro de física ainda tá lá. Ela encontra o Kevin, que entrega o anel que encontrou no banheiro. O celular dele toca, e curiosamente, a chamada é do número da Emily. Ela olha para os dois anéis enquanto o Kevin atende o telefone e ouve quem tá ligando, encarando ela com uma desconfiança braba. O filme acaba assim, naquele clima de e agora. Se curtiu esse papo, não esquece de deixar o like e se inscrever. Hoje faremos o resumo do filme Além da Vida. Vamos nessa! A cena de abertura mostra um velório com o diretor de funerária Elliot Deacon, que tem uma funerária. Parte da rotina diária dele é preparar os corpos para os funerais enquanto conversa com ele suavemente. Atualmente, ele está preparando o corpo de um idoso. Depois, corta para a professora de ensino fundamental, Anna Taylor, que está transando com o namorado, Paul. Apesar do clima romântico, ela não parece estar gostando nem um pouco. Mais tarde, enquanto toma banho, Paul pergunta sobre o que está acontecendo, mas ela insiste que está bem, embora sua expressão diga o contrário. Seguindo, Anna vai para o trabalho e vê dois moleques zoando seu aluno, Jack. Ela dá uma bronca neles e manda embora.
Após o trabalho, Anna está saindo da escola quando as luzes começam a piscar no corredor. Assustada, ela corre desesperadamente para a saída, mas encontra a porta trancada. Nesse momento tenso, Jack aparece e inexplicavelmente abre a porta sem problemas. Naquela noite, Anna vai ao velório de seu antigo professor de piano na funerária do Elliot. Quando ela se aproxima do corpo, vê a boca dele se mexendo, o que a assusta por um momento, mas depois vê que está normal e percebe que deve ter sido sua imaginação. Mais tarde, Anna vai encontrar Paul num restaurante chique para jantar. Durante o jantar, ele conta sobre sua promoção e que tem que se mudar para Chicago. Ele então tira um anel do bolso com a intenção de pedi-la em casamento e levá-la com ele, mas antes que possa fazer isso, Anna começa a discutir, pensando que ele vai terminar com ela. Paul tenta explicar a verdade, mas ela vai embora sem ouvir. Ela sai dirigindo num estado de aflição e, no meio da chuva forte, acaba se envolvendo num acidente de trânsito. Na cena seguinte, vemos Anna numa mesa de embalsamamento na funerária, com o rosto pálido e uma ferida na testa. Logo depois, Elliot entra e começa a prepará-la. Enquanto ele prossegue para despi-la, Anna abre os olhos e pergunta onde está. Elliot, com uma calma surpreendente, responde que ela está na funerária e que está morta. Ele ainda lembra a ela que colidiu com um caminhão carregado de canos de metal, causando sua morte 8 horas atrás. Confusa e aterrorizada, Anna ainda não acredita que está morta, apesar das garantias do diretor de funerária de que ela está apenas em transição para a vida após a morte. Enquanto isso, Paul acorda em sua casa e tenta várias vezes entrar em contato com a namorada. No entanto, as coisas dela agora estão com Elliot, que ignora a chamada e as coloca num armário de armazenamento junto com os pertences de outros corpos. Sem conseguir encontrá-la em lugar nenhum, Paul vai até a casa da mãe dela para perguntar sobre seu paradeiro. Para seu choque, a mãe revela sobre o trágico acidente que levou à sua morte. Além disso, ela o culpa por deixá-la dirigir em tempo tão ruim. De volta à funerária, Elliot costura as feridas de Anna, e ela fica perplexa por não sentir dor. Ela pergunta sobre isso, mas ele ignora e injeta nela uma droga fictícia chamada brometo de hidrônio, que ele afirma que vai relaxar seus músculos. Um tempo depois, a mãe de Anna, que é cadeirante, chega à funerária para vê-la. Com a voz chorosa, ela fala com o corpo de Anna, perguntando quem vai cuidar dela agora. Antes de partir, ela pede a Elliot para voltar o cabelo dela para sua cor natural, marrom. Mais tarde, Anna acorda e se encontra sozinha no quarto. Ela consegue sentar-se numa posição ereta e então se levanta até o telefone fixo, mas ele não está funcionando. Nesse momento, Paul aparece na funerária e pede a Elliot para ver sua namorada. Apesar de seu desespero, o diretor da funerária não o deixa entrar, pois ele não tem laços legais com ela. Ouvindo a voz de Paul, Anna grita e bate na porta, mas seus esforços passam despercebidos. Paul então vai à delegacia para encontrar seu amigo Tom, na esperança de que ele possa fazer algo para deixá-lo entrar na funerária. No entanto, outro policial informa que Tom saiu para seu turno de patrulha e voltará em breve. Até lá, Paul entra no pátio de apreensões da polícia e senta no carro destruído de Anna. Durante isso, ele tem uma visão de sua namorada, que é subitamente interrompida pela mão de Tom. Paul implora para fazer algo para facilitar sua entrada na funerária, mas o outro está impotente nesse aspecto. Por outro lado, Anna perambula pelo quarto e encontra outro corpo deitado na mesa. Não querendo acabar daquela forma, ela pega um par de tesouras e espera por Elliot. Assim que ele entra, ela ameaça matá-lo, mas ele parece inabalável. Ele afirma que ela é incapaz de machucá-lo porque já está morta. Anna contesta, perguntando como ela pode falar com ele se está morta. Nesse ponto, Elliot revela que ela pode falar com ele porque ele tem um dom, a habilidade de se comunicar com pessoas mortas. Ele sugere ainda que ela desista da vida, pois seu funeral é daqui a 3 dias, após o qual ela será colocada em um caixão e enterrada para sempre. Na cena seguinte, Elliot está preparando o corpo de uma mulher idosa para o funeral quando é acompanhado por Jack, que parece saber sobre a morte de Anna.
O garoto pergunta sobre sua professora, ao que Elliot responde que seu funeral é na sexta-feira e pede que ele vá embora por enquanto. Na manhã seguinte, Paul ouve a voz sussurrante de Anna e também tem visões dela tomando banho. No entanto, ele logo sai do sono, percebendo que era apenas um sonho. Enquanto isso, Elliot retorna para Anna com um vestido que ela usará em seu funeral. Enquanto ele está distraído, ela discretamente rouba um molho de chaves do bolso dele. Mais tarde, enquanto Elliot sai para buscar outro corpo morto no hospital, Anna usa as chaves roubadas e tenta destrancar a porta. Elliot para em um posto de gasolina para reabastecer seu tanque e é então que ele percebe que esqueceu suas chaves, então ele corre de volta para a funerária. Anna consegue destrancar a porta e perambula pela casa. Ela logo encontra um quarto com um telefone, disca rapidamente o número de Paul e começa a rezar para que ele atenda. Após um longo toque, ele atende a chamada, mas logo desliga, pensando que é outra alucinação. Justo então, Elliot a encontra e a deixa ver seu próprio reflexo cadavérico no espelho, o que finalmente a faz acreditar que realmente morreu. Ao mesmo tempo, Jack, que está de pé bem na frente da casa, percebe Anna saindo, deixando-o em choque. Além disso, outro evento suspeito ocorre. Anna suspira na frente do espelho, fazendo seu hálito embaçá-lo. No entanto, Elliot habilidosamente o limpa antes que ela veja. Agora convencida de sua morte, Anna para de resistir aos preparativos de Elliot para seu corpo e não dá importância ao que ele lhe administra. No dia seguinte, Paul vai à escola de Anna para coletar seus pertences. Quando está prestes a sair, é abordado por Jack, que lhe diz que viu Anna na funerária usando um vestido vermelho no dia anterior. Paul não acredita nele e afirma que ela está morta, mas quando o menino alega que ele não a ama o suficiente, Paul fica tão irritado que o esbofeteia na frente de todos. Na funerária, um policial chega para ver o corpo morto de seu irmão, que está no mesmo quarto que Anna. Ele então pede a Elliot para deixá-lo sozinho com seu irmão por alguns minutos. À medida que o diretor de funerária sai, a verdadeira intenção do policial se torna aparente, pois ele se aproxima do corpo nu de Anna. Mas, justo quando ele está prestes a tocá-la, Elliot entra e pede que ele saia. Depois, Jack revisita a funerária e confidencia a Elliot sobre o que viu no outro dia. Em resposta, Elliot calmamente responde que eles dois compartilham a mesma habilidade de se comunicar com pessoas falecidas. A caminho de casa, Paul de repente se lembra do vestido vermelho que Anna usava na manhã antes de morrer. Isso levanta sua suspeita de que sua namorada ainda pode estar viva. Ele corre para a funerária exigindo vê-la, mas Elliot recusa. Desta vez, Paul ignora e invade o lugar, chamando por Anna. Ele continua procurando por ela até que o diretor da funerária ameaça chamar a polícia. Paul então vai à delegacia e conta a Tom que sua namorada ainda está viva. Ele especula ainda que Anna foi sedada com uma dose alta de drogas, diminuindo seu batimento cardíaco ao ponto mais baixo. No entanto, seu amigo não acredita nele, pois ele não tem nenhuma evidência para sustentar sua alegação. Mais tarde, Elliot veste Anna com seu traje fúnebre enquanto os dois têm uma conversa profunda. Ela confessa que nunca foi feliz com sua vida e não conseguiu amar Paul de todo o coração. No entanto, agora ela se arrepende de tudo. A cena então corta para o dia do funeral, onde Elliot coloca Anna no caixão enquanto se prepara para injetar nela outra dose de drogas. Ela pede para se ver pela última vez. Ele então segura um pequeno espelho e, enquanto ela se olha, percebe seu hálito condensando no vidro. Isso a faz perceber que Elliot estava mentindo o tempo todo e que ela não está morta. Em um estado de pânico, ela tenta lutar, mas Elliot administra as drogas, deixando-a inconsciente. Todos se reúnem no salão fúnebre para prestar suas últimas homenagens a Anna. Pouco depois, Paul também aparece e coloca o anel de noivado em seu dedo. Durante isso, seus lábios e pálpebras se movem um pouco, então Elliot, nervoso, decide fechar o caixão. Depois de ser enterrada em um cemitério, o devastado Paul começa a beber pesadamente. Ele é então abordado pelo diretor de funerária, a quem Paul culpa por enterrar Anna viva.
Em resposta, Elliot afirma que talvez ele esteja certo e diz a ele para ir verificar por si mesmo. Irritado, Paul reage agressivamente, mas antes que possa atacar, Elliot diz a ele que não tem muito tempo. Sentindo a urgência da situação, Paul dirige em alta velocidade em direção ao cemitério. Enquanto isso, Anna acorda dentro do caixão e grita freneticamente por ajuda enquanto lentamente fica sem oxigênio. Apesar de estar sob o efeito do álcool, Paul desvia de vários veículos na rodovia. Ele então chega ao cemitério e rapidamente desenterra o caixão de Anna, tirando-a de lá. De alguma forma, ele consegue reanimá-la, após o que ela confessa seu amor por ele. Ao mesmo tempo, Paul ouve alguns sons estranhos e Anna explica ser o som das tesouras de Elliot cortando suas roupas. No segundo seguinte, Paul se encontra na funerária com Elliot de pé sobre ele, preparando seu corpo como fez com o de Anna. Elliot revela a ele que ele nunca chegou ao cemitério devido a um acidente de carro que o matou. Paul protesta que está vivo até que Elliot insere um trocador de embalsamamento profundamente em seu torso.